Debate sobre línguas. William Marion Branagh, domingo, 7 de agosto de 1960, Yakima, Washington, Estados Unidos da América. O assunto sobre esse falar em línguas é um problema com o povo pentecostal. E eu tive um caso. Eu não crio nenhum problema na plataforma, porque agora eu sou patrocinado por diversos grupos. E como um cavalheiro cristão, certamente não gostaria de ferir ninguém. Se eles são cristãos o suficiente para me receberem em seu local e seu povo assentado ali, eu quero ser irmão o suficiente para não dizer nada sobre isso. Vem? E eu prego o batismo do Espírito Santo. E então, quando eles... deixe-os fazer o que quiserem ali. Agora, eu creio que as pessoas cheias do Espírito Santo, às vezes ficam tão cheias do Espírito Santo que não têm nenhum controle de sua própria língua. Eu creio nisso. Em algum momento isso acontece, pois já aconteceu comigo. E aconteceu com outros, mas veja, o que acontece é que o Espírito Santo primeiro tem que estar ali. Vem o que quero dizer? Ele tem que estar ali primeiro, vem? É como se falar em línguas fosse um dom do Espírito Santo. Pois bem, se eu fosse um menino e estivesse sob a tutela de meu pai e de minha mãe, e você quisesse me adotar, e eu lhe desse minha faca, agora você tem o meu dom, mas não tem a mim. Bem, as línguas são um dom do Espírito Santo. Não há nenhuma passagem na Bíblia que diga que é o Espírito Santo. É um dom do Espírito Santo. Agora observem, em Atos 2:38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque estavam maravilhados, pois ouviam cada um falar na sua própria língua em que nascera. Vem? E ele disse que se você se arrependesse, você receberia o dom do Espírito Santo. Ora, o dom de William Branagh não é William Branagh, compreendem? Bem, se você notar, você diz, o dom de Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Veja como você não poderia usá-lo ali. Tudo o que falo deve estar de acordo com a Escritura. Eu não o receberei. Eu só recebo quando ele me diz. Então, ele sempre esclarece com a Escritura. Se ele não o fizesse, eu não creria. Embora, por mais que ele tenha me falado ao longo do caminho, ainda assim, se ele me dissesse algo que não fosse bíblico, não estaria certo, porque a Escritura é absolutamente a nossa base. Não podemos basear a nossa salvação em sensações ou experiências de outras pessoas ou em nossa própria experiência. Tem que ser a palavra de Deus, porque essa é a verdadeira marca. Agora, quando comecei a participar desse debate que o irmão Léo está ansioso para gravar aqui, suponho que... vejo isso piscando. Acho que ele está gravando agora. Eu não gostaria que você, irmão Léo, usasse isso para prejudicar ou algo assim, mas apenas... eu sei que você não usaria. E eu não diria a vocês, irmãos, que se um homem fala em línguas, tudo bem, mas se ele não fala em línguas, isso ainda não é sinal de que ele não tem. Eu vi pessoas falarem em línguas como se estivessem derramando ervilhas em um couro de vaca seco, tão intensamente quanto podiam, e viver com a esposa de outro homem. Já vi bruxas beberem sangue de um crânio humano, invocarem o diabo e falarem em línguas. Já vi bruxas e mágicos indianos
quando começava a dança do touro, e eles se sentavam ao redor de um grande círculo, e saíam e faziam todos os seus encantamentos, e o feiticeiro entrava, e eles davam voltas e mais voltas, e davam todos aqueles pulos e gritos, e batiam nos tambores, e então o feiticeiro entrava e falava em línguas e interpretava para eles. Vem. E eu já estive em acampamentos de bruxas, onde eu mesmo andei, e não é aconselhável você ir a um. Mas como ministro devo saber do que estou falando, não tomar a palavra de outra pessoa, mas eu mesmo devo saber pessoalmente, vem? Porque não posso dizer que o irmão Jones disse isso ou que eu li isso em um livro. Tenho que saber do que estou falando, porque tem muita gente que me ouve e com certeza não quero chegar naquele último dia com um monte de gente perdida. Eu devo saber de forma absoluta antes de fazer qualquer afirmação que aquilo é a verdade. E acho que todo ministro deve isso à sua congregação a qual prega, sobre qualquer assunto, ou seja, ter certeza de que sabe do que está falando antes de fazer qualquer afirmação. Eu estive em acampamentos onde espiritualistas e onde havia um piano que pesava meia tonelada levantado do chão e um violão na sala que tocava música e coisas do gênero e um casaco pendurado na parede que passava e se sentava em uma cadeira ao seu lado, facas e garfos que passavam, e eu vi o feiticeiro colocar um pedaço de papel no chão, pegar um lápis, colocá-lo em cima e ver esse espírito subir por uma chaminé e descer, tocando, fazer a barba e cortar o cabelo, 25 centavos, e escrever em línguas desconhecidas, e esse médium se esticar, se recompor assim e interpretar isso, de cima a baixo, e dizer o que é isso, interpretar essas línguas e dizer o que foi dito. Então você não pode dizer que por falar em línguas você tem o Espírito Santo, vem? Porque eu sei que isso não é certo. Agora, se você observar, vamos aplicar isso de forma sensata, vem? Para que entendam. E é assim que quero fazer isso, porque me dou conta de que estou falando com homens inteligentes. Então, na Escritura, 1 Coríntios 12, diz que há 9 dons espirituais. Bem, então, as línguas eram um desses dons no corpo de Cristo. Deixem-me mostrar isso como uma ilustração e simplificar. Sei que vocês entenderam, mas vamos estar certos de que compreenderam. Este cômodo é o corpo de Cristo, e por um Espírito somos batizados neste cômodo, e neste cômodo há o dom de uma cadeira para relaxar. Há o dom de uma luz, há o dom de controle de calor, há o dom de uma cadeira de balanço, há o dom de um saguão, há o dom de um tapete, há o dom de um quadro. Compreendem o que quero dizer? Existem dons, mas como você entra nesse corpo? Por um Espírito, todos nós somos batizados em um só corpo, e então estamos suscetíveis a qualquer um desses dons. Vem? Então, se falar em línguas é uma evidência do Espírito Santo, todas essas outras coisas também têm que ser evidência do Espírito Santo. Você tem que fazer todas essas outras coisas, profetizar, interpretar, ter sabedoria e conhecimento. Mas então Paulo passa a corrigir isso, vem? Diz, todos falam em línguas? Não. Todos têm o dom da interpretação? Mas Deus estabeleceu na igreja variedades, vem? Ele corrigiu isso desse jeito. Então, no capítulo 12, bem, se você for até onde eu tive meu debate para tomar a evidência inicial do Espírito Santo, eu a tomei como sendo o amor, e os outros homens a tomaram como sendo o falar em línguas, vem? Ter as línguas como evidência. Agora, Paulo disse isso em 1 Coríntios 13. Na sequência, ele disse que, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, essas são as duas espécies, e não tivesse amor, eu nada seria.
Ainda que eu tivesse sabedoria. Agora, ele está falando sobre esses dons aqui no corpo. Vem. Tendo dons sem o doador. Vem. Amor. Vem. Ainda que eu tivesse sabedoria e dominasse todo o conhecimento de Deus, toda a Escritura, pudesse combiná-las como qualquer grande teólogo, e não tivesse amor, que é o Espírito Santo, nada seria. Ora, sabemos que o Espírito Santo é Deus. Temos que admitir isso, vem? Ele é Deus. Bem, então, Deus é amor. Vem? Portanto, você pode ter qualquer um dos dons de Deus sem ter Deus. Deus é amor, e Satanás pode personificar qualquer um desses dons. Vem? Veja, ele pode personificar quase tudo, porque ele perverte. O pecado é a justiça pervertida. Então, no debate, o gracioso irmão, sendo o visitante, eu afirmei: agora, estou disposto a discutir isso com você se você ficar estritamente com a Escritura e não deixar a Escritura. E continuei: então, no final da discussão, você pode apertar minha mão e ainda nos sentiremos irmãos um do outro, porque se você não o fizer, eu não o faria. Vem? Eu disse, porque talvez quando terminar, você se sentirá da mesma forma como que se sente, e eu também me sentirei. Mas como temos moderadores aqui que são juramentados, homens de negócios, sabe, e assim por diante, eles não estão interessados em nenhum dos lados. Eles estão apenas anotando os fatos. Não importa qual seja a decisão deles, são apenas 5 ou 6 homens que formam uma determinada escritura. Como essa escritura é dada, quem a toma? Quem realmente lançou a luz sobre ela. Isso é o que conta. Vem